O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Macri troca ministro da Economia para garantir pacote anticrise. O que não faz uma derrota nas primárias, né, Felipe? Exatamente. E o que aconteceu? Na verdade, nesse caso, foi uma queda de braço. Porque a gente até comentou no programa passado, né, que a derrota nas primárias fez o Macri querer, né, promover algumas medidas para controlar a inflação, para tentar segurar ali o peso, congelar preço e tudo mais. E o ministro da Economia do Macri, que estava no cargo desde o começo de 2017, o Nicolás Dujovne, tá? Disse que, olha, não concordo com essas medidas, entendeu? Acho que elas não vão dar certo, acho que elas vão dar errado, né? Ele que era, obviamente, né, uma figura ligada ali à plataforma liberalizante do Macri. Não sei o que eles falaram a portas fechadas, né? Se o cara virou, Macri, você está sendo aí... Você está traindo o movimento, você está, sei lá, você está desesperado pela eleição, tudo mais. O Nicolás Dujovne, que inclusive foi o articulador, né, do acordo de empréstimo com o FMI, assinado ano passado, que a gente comentou aqui. E aí o Nicolás Dujovne falou, olha, não concordo com essas medidas, não vou fazer. Tá? Se você quiser fazer, eu tô fora. E o Macri falou, ok, então você está fora. Tá? E aí entra o Hernan Lacunza, que era ministro da Economia do governo da província de Buenos Aires. Que também faz parte da situação, né? É governado pela Maria Eugênia Vidal, também do Cambiemos. Isso, é truta do Macri. E essa queda de braço foi inclusive durante as férias do ministro, né? Só que assim, aí, né, por mais que o ministro tenha mostrado, digamos assim... honestidade intelectual, em falar, olha, eu não concordo com isso, então vou sair. Mas assim, ô ministrão, como é que se tira férias na época das primárias, velho? Entendeu? Assim... mas na Argentina férias não é problema pro Macri, né? Fizeram já um levantamento dos dias de férias dele nos 3 anos e meio de governo e é um negócio indecente. Mas ele gosta de Bariloche. Mas enfim, o ministrão aí tava de férias bem na época das primárias, aí é difícil, né, defender o ministrão. Fica difícil de defender, né, camarada? Exatamente, né? Tem que ter o time ali das férias. Uma breve ficha aqui do Hernan Lacunza, escrita pela Silva Colombo, na Folha de São Paulo. Ele é formado pela Universidade de Buenos Aires. Ele já foi economista-chefe do Banco Central Argentino nos anos de 2005 a 2010, tá? Ou seja, ele trabalhou no Banco Central Argentino durante o período do Nestor, né? 2005 a 2010 é o Nestor Kirchner. Na verdade, pega parte do governo Nestor e parte do governo do primeiro mandato da Cristina, né? Que o Nestor assume em 2003, fica até 2007, e a Cristina desse ano até 2015. Sabe quem eu acho que poderia resolver a economia da Argentina? O Cavalli. Esse é fera. Esse é o cara. Devia ouvir mais ele. O Macri não chegou a ouvir. Todo mundo ouve ele lá, não sei porquê. Enfim, não importa se tá certo ou se tá errado, todo mundo ouve o cara. Tô sendo sarcástico, só pra deixar claro aí pro pessoal. Além disso, em relação às eleições argentinas, né, o presidente brasileiro, o Jair Bolsonaro, na abertura do Congresso Aço Brasil, nessa quarta-feira... O Congregaço. Cacete, que nome! Nossa, você tinha que vender o nome. Os caras perderam a oportunidade. Ele repetiu, né, o apoio dele ao Macri. Tá? Ele pediu, né, ajuda ali do empresariado brasileiro reunido, né? Eu acredito que pode ser revertida essa questão na Argentina. E todos os senhores aqui que puderem colaborar, eu peço que colaborem nesse assunto. Não estamos apoiando o Macri, só queremos que aquela velha esquerda não volte ao poder. E se o caminho for apoiar o Macri, que seja o apoio ao Macri.
Tá? E aí ele disse que eu quero argentino no país como turista e não como refugiado. E a gente vai repetir uma coisa que a gente comentou no programa passado, né? Esse tipo de declaração na Argentina tem pegado muito mal. Tá? Então, na verdade, ele acaba, né, ele fortalece o outro lado, no fim das contas. Né? E só adiantando um pouco o próximo bloco, né? O próprio Macri veio até as redes sociais prestar solidariedade à questão da Amazônia, mostrando assim que a Argentina está ao lado do Brasil para cooperar no que for preciso. Ali em cima, né, em cima do muro. Aí a gente cruza ali a primeira fronteira argentina, vamos ali até o Paraguai, tá? Com duas notícias paraguaias. A primeira é que o Congresso paraguaio, tá, instalou uma comissão para investigar aquele acordo com o Brasil sobre Itaipu. Tá? Segundo o Senado paraguaio, já foram convocados, tá, engenheiros gerentes da Administração Nacional de Eletricidade, a ANDE, já foram convocados também o ex-diretor que renunciou, o ex-chanceler do país que renunciou também por conta desse episódio. Tá? Agora, o que não está claro para mim ainda, peço desculpas pela ignorância em direito constitucional paraguaio, tá? É se essa comissão do Senado paraguaio vai poder convocar o Mário Abdo Benítez para depor. Tá? Eu não sei dizer isso ainda, então fica até aqui. Se algum de vocês souber, não sei, mora no Paraguai, reside no Paraguai, uma coisa assim, puder ajudar. Eu tenho uma aspa, inclusive, Felipe, de uma entrevista do senador Carlos Filizola, presidente da Frente Iguaçu, que é o principal partido de oposição, ao jornalista Leonardo Wexel Severo, escrevendo para o Correio da Cidadania, que o governo de Mário Abdo Benítez será julgado por traição à pátria, pois claramente entregou a soberania hidrelétrica de Itaipu a uma empresa ligada a Bolsonaro. O que está em jogo é a derrota de um governo entreguista que abriu mão da soberania a um grupo privado. É uma causa nacional. E só lembrando, né, para os ouvintes mais, né, que chegaram agora e tal, nos últimos programas a gente falou bastante sobre Itaipu. E também sobre essa questão do julgamento do Marito, que você mencionou, na Câmara, o Partido Colorado conseguiu engavetar o impeachment contra o presidente e contra o vice-presidente, Hugo Velasquez, que era o que estava diretamente relacionado nas conversas, né? Era o advogado do Hugo Velasquez, que ele disse, não conheço esse cara, não sei de nada, e aí você ia lá no Facebook deles, tinha um monte de foto dele junto, foto de casamento de parente, né? Todo mundo presente, um foi padrinho do casamento da filha do outro, um negócio assim. Não conheço o cara foi padrinho de casamento da minha filha, mas eu não conheço, né? Mas, de qualquer jeito, o Partido Colorado conseguiu vencer na Câmara dos Deputados por 43-36, engavetando o pedido de impeachment das lideranças paraguaias. Embora, como eu disse, né, a outra comissão vai continuar julgando, você mesmo colocou aspas, né, de que ainda, né, o negócio não acabou. A coisa ainda não acabou. Engavetaram agora, mas às vezes pode surgir novas informações, novas fontes, alguma coisa assim. Aí cruzamos, né, a ponte da amizade, tá? E vamos até que o Brasil, mas repetindo, aqui nesse bloco a gente não vai falar da questão da Amazônia. A Amazônia ficou para o cheque, tá? Vai ter um bloco apenas sobre a Amazônia. Como diz lá o placar de São Januário, torcedores, calma. Isso. Não, porque o Twitter, a gente está recebendo inclusive votos de solidariedade, digamos assim, que o programa de hoje deve estar difícil, uma pauta muito extensa. Não, enfim, assim, só para esclarecer em relação a isso também, como ainda está muito recente, né, ainda não vai dar para fazer um programa de fôlego sobre isso, né? Acho que semana que vem a gente vai ter, inclusive, mais substrato. E, inclusive, a gente estava até aqui conversando em off, estava difícil achar o breaking news do programa de hoje, porque todas as notícias estavam saindo sobre a Amazônia. Então, os breaking news nos foi salvo pelos chineses, tá? Como vocês vão ouvir. Mas, enfim, voltando aqui, vimos para o Brasil. Primeiro, sobre a questão do Eduardo Bolsonaro ser embaixador ou não em Washington, tá? Nós tivemos um parecer,
tá, feito no Senado. Nós tivemos, na verdade, 2 pareceres. Tá? Um foi solicitado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Tá? Ele é assinado por Renato Monteiro de Rezende e Tarcísio Dalmaço Jardim. Essas informações são do Ricardo de la Coleta e do Thiago Rezende na Folha de São Paulo. Tá? Esse parecer diz que uma possível indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira em Washington pode ser configurado como nepotismo. Tá? Esse parecer ele é de caráter consultivo, ou seja, ele serve para ajudar os senadores. Ele não é algo que é, digamos assim, obrigatório o voto. E outra coisa, quem solicitou esse parecer especificamente é um senador que, pelo menos oficialmente, digamos assim, não faz parte, né, da base do governo. Eu digo oficialmente, por quê? Porque o Cidadania é da oposição, porém, o senador Alessandro Vieira, especificamente, ele tem algumas pautas em comum com o atual governo no Executivo, como a questão da flexibilização do porte de armas. O próprio Alessandro Vieira, inclusive, é oriundo da Polícia Civil do seu estado. Pode-se dizer que ele é da bancada da bala? Acho que sim, acho que sim. Não vou dizer que eu conheço profundamente a biografia do ilustríssimo senador Alessandro Vieira. E aí, nós tivemos um outro parecer encomendado pelo líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra, do PMDB de Pernambuco, que é a favor de nomear o Eduardo Bolsonaro como embaixador. As informações são dos mesmos repórteres, tá, que eu mencionei anteriormente, e esse outro relatório, encomendado agora pelo líder do governo, coloca que se os senadores entenderem que o cargo é técnico, estaria configurado o nepotismo. Se os parlamentares considerarem o cargo de natureza política, então não haveria impedimento. Segundo o consultor João Trindade Cavalcante Filho, abro aspas, pode-se dizer que tudo depende da leitura que se faz da natureza jurídica do cargo. Se se entende ser um cargo de natureza política, verificar-se-á um caso de nepotismo juridicamente permitido pela jurisprudência do STF. Se, contudo, se considerar o cargo como de natureza técnica, a situação será de nepotismo juridicamente vedado, de modo que a escolha deverá ser rejeitada. E é complicado porque tem uma ambiguidade clara aí, né? Porque o cargo é tanto técnico quanto político. Sim. Cara, é o seguinte, nepotismo é que nem piada. Se você precisa explicar, é porque não deu certo. Entendeu? Desculpa se os termos meio pouco acadêmicos, digamos assim, né? Mas a gente está aqui para comunicar, né? Então, assim, nepotismo é que nem piada. Você precisa explicar, é porque já não deu muito certo, né? Uma outra notícia aí interessante para quem está, né, seguindo carreira acadêmica ou seguiu carreira acadêmica, que o governo português anunciou que vai conceder validações automáticas de diploma de mestrado e doutorado com nota 5 da CAPES, né, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Tá? Então, desde 2009, as normas já previam a validação automática de mestrados e doutorados com nota 6 e 7, e agora nota 5 também vai entrar na validação automática, né? Lembrando que estudantes brasileiros têm uma outra vantagem em Portugal, que é o idioma. Lá eles falam brasileiro. Tá? Aí vamos até a França, né, em que nós tivemos 2 mulheres brasileiras, né, Letícia Novak, de 33 anos de idade, e Natália Loureiro Paraíba, de 34 anos de idade. E elas são as mães do Antônio, que nasceu no início do mês de agosto. Porém, na certidão de nascimento do menino, só consta o nome da Letícia como mãe. Elas fizeram um procedimento de reprodução assistida na Espanha, tá? E o resultado esse problema, né, é por conta de um imbróglio do Itamaraty, né, que
apesar do casamento entre pessoas do mesmo sexo ser permitido no Brasil, assim como o registro no nome dos dois pais ou das duas mães em caso de geração de filhos por meio de reprodução assistida, o consulado brasileiro nem sempre faz o registro do bebê como filho do casal, porque isso deve espelhar os documentos nacionais na hora de gerar a certidão de nascimento da criança, e às vezes as leis locais têm menos garantia de direitos que a brasileira. Tá? Isso são informações da BBC brasileira pela Juliana Granani. Tá? Acredito que a pronúncia é essa porque o G aqui é mudo. Tá? Então, é um problema que vem desde 2016, né? Inclusive, por conta dessa, entre aspas, contradição, né? Elas não estão ferindo a legislação, tá? Isso é bom deixar claro. Porém, na verdade, ali você tem um imbróglio, né, entre a documentação brasileira e a documentação francesa, tá? Para quem quiser ler a matéria extensamente, repito, é uma matéria da BBC brasileira, da Juliana Granani, tá? Que conta a história das duas mães. Aí vamos para outra notícia interessante sobre questões geopolíticas brasileiras, que é o governo brasileiro recentemente anunciou pelo presidente Jair Bolsonaro que estuda classificar o Hezbollah como um grupo terrorista. Tá? Aqui a gente não vai falar ainda especificamente do Hezbollah em si, porém tem algumas particularidades. Né? Primeiro, é importante lembrar que o Hezbollah, e eu já expliquei isso aqui, teve ouvinte que ficou pé da vida, dizendo, tô defendendo o Hezbollah. Mas o Hezbollah, ele é um partido político e uma milícia armada. Ele tem as duas facetas, tá? Mas com o mesmo nome social, vamos dizer assim. O mesmo nome. Mal comparando, no caso irlandês, por exemplo, você tem o Sinn Féin, que é o partido político, e o IRA e suas diversas nomenclaturas, né? No caso do Hezbollah, os dois são um só. Isso. Então, assim, você tem países que declaram todo o Hezbollah como terrorista, que é o caso dos Estados Unidos, e você tem países que declaram apenas a ala militar do Hezbollah como terrorista, que é o caso, por exemplo, da União Europeia e da França. Tá? Então, assim, primeiro, teria que ver como isso seria feito. Se o governo pretende declarar todo o Hezbollah como um movimento terrorista ou apenas a sua ala militar. Provavelmente vai seguir a diretriz do Irmão do Norte, né? Então, e aí entra uma questão que é o seguinte. O Hezbollah, o partido Hezbollah, faz parte do atual governo libanês. A gente, inclusive, comentou na época a gafe do Trump, quando ele recebeu o líder do governo libanês e falou, não, ele é um importante aliado na luta contra o Hezbollah. Aí o cara falou, olha, presidente Trump, né, com todo respeito, mas o Hezbollah faz parte da nossa coligação, né? Então, assim, o Hezbollah partido político, o Hezbollah ala militar. Então tem que ver o que o Brasil faria nesse sentido. Segundo, como o próprio Matias, né, de forma ácida comentou, isso é certamente uma pressão dos Estados Unidos para o cerco ao Hezbollah, para o cerco ao Irã, o Hezbollah que certamente tem atividades financeiras no Brasil, especialmente na região da Tríplice Fronteira. Tá? Isso daqui não é teoria da conspiração, isso daqui não é teoria da conspiração de youtuber de direita, alguma coisa assim. Não, é bastante documentado as atividades do Hezbollah, especialmente financeiras, na região da Tríplice Fronteira. Tá? Inclusive o Hezbollah que esteve ligado ao atentado da AMIA na Argentina, que a gente já comentou recentemente, que fez aniversário. Sim, e é comum também nas regiões de fronteira aqui na América do Sul você ter uma forte imigração justamente das colônias árabes, porque Sim. Justamente pela porosidade dessas fronteiras, e muitos deles estão ligados ao setor comercial. Sim, exatamente. E, inclusive, em Foz do Iguaçu, nós temos a principal mesquita do Brasil. Né? Eu acho que é a maior. Eu não sei se é a maior ou se é a maior é do Brás. Agora estou na dúvida. Tá? Não quero ser injusto com ninguém, nem com muito menos com os nossos ouvintes que sejam muçulmanos, mas agora estou na dúvida se a mesquita do Brás talvez seja maior. Mas, de qualquer jeito, é uma das mesquitas símbolos, digamos assim, dessa prática religiosa no Brasil. Então... E, novamente, nem todos são muçulmanos, né? Esses imigrantes. Sim. Muito libanês é cristão. Sim. Né? Então, o Guga Chakra twitta isso todo dia, inclusive. Né? Quando ele não está falando do São Paulo. E assim, a gente já comentou isso aqui, né? A comunidade
sírio-libanesa no Brasil é uma comunidade que proporcionalmente tem um poder político, uma influência enorme, especialmente em São Paulo. A gente já teve um presidente sírio-libanês, que é o Michel Temer. Nós já tivemos um candidato a presidente sírio-libanês, que é o Fernando Haddad, e outro que foi o Paulo Maluf. Né? Então, assim, e governadores como o Alckmin, o próprio Paulo Maluf. Então, é uma comunidade muito forte. O Gilberto Kassab como prefeito também. E foi ministro em vários governos. Deve ser ministro de novo, não sei. O Kassab está sempre alguma. Ele está sempre no centro, pelo Brasil. Então, assim, é uma comunidade que tem uma influência política bastante grande e é uma comunidade cristã, inclusive. O Michel Temer, né, é de uma origem de uma família maronita, por exemplo. Né? Inclusive, quando... eu lembro que não lembro que programa que foi agora. Me bateu um branco. Mas teve algum programa que foi lá na cidade de origem da família dele, lá no Líbano, né? E todo mundo festejando e tal. E um abraço pro Bruno Fares, apresentador do It's Time aqui na Central 3, sobre MMA, cujo avô é o inventor do Beirute, o sanduíche. Isso é ele que tá dizendo. Não, é documentado. Não sei. E assim, o Beirute é que nem o temaki. É uma adaptação da culinária de origem no país escolhido. Eu vou ser forçado, então, a fornecer outra reflexão idiota para os nossos ouvintes. Né? Eu gosto muito de fornecer essas reflexões idiotas, mas é o seguinte... O Beirute é a capital do Líbano. Sim. O sanduíche Beirute, ele é feito com pão sírio. Ele não deveria se chamar Damasco? Então, é que o pão sírio, na verdade, Felipe, é que nem o pão francês. É uma nomenclatura que não é original, porque o nome original é pita, o pita, né? O pão pita. Sim, mas a gente chama de pão sírio, então o sanduíche deveria se chamar Damasco. Ou o pão se chama pão libanês. Pois é. Tá errado isso aí. Tá? Agora, voltando aqui a falar sério, né? Então nós temos essa questão certamente de uma pressão dos Estados Unidos por conta das atividades financeiras do grupo aqui, que é ligado ao Irã. Então, isso representa uma quebra no procedimento histórico brasileiro. Por quê? Porque o Brasil designa, historicamente, grupos como terroristas se eles forem condenados dessa maneira no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, por exemplo, o Brasil designa a Al-Qaeda como terrorista, o Daesh como terrorista, aquelas seitas de fim de mundo no Japão, que a mais famosa se tornou aquela do ataque do Gassarim. Todas essas organizações que, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, são classificadas como terroristas, o Brasil faz isso. O Brasil não tem uma lista própria de movimentos terroristas como outros países possuem. Então, significaria uma ruptura histórica brasileira. Tá? Que aí, né, o Talibã, por exemplo, o Brasil reconhece como terrorista, porque é reconhecido no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Talibã, que inclusive está sentado à mesa com os Estados Unidos, né, no Catar, nesse exato momento. Então, é uma ruptura, e é uma ruptura que pode, inclusive, abrir alguns precedentes talvez não tão interessantes, né, de começar a declarar qualquer grupo como terrorista, grupos, às vezes, por exemplo, de questões sociais em países vizinhos como terroristas, tá? Então, é uma outra coisa para ficar de olho. E, finalmente, a terceira coisa para ficar de olho, vejam, aqui a gente não está opinando nada porque ainda é tudo muito especulado. A gente não sabe ainda como é que vão ser essas questões. Então, a gente está colocando aqui os pontos de reflexão. Tá? O terceiro ponto de reflexão é: o Brasil faz parte da Unifil, a Força Interina das Nações Unidas no Líbano. Né? Inclusive, o Brasil lidera o componente marítimo da missão de paz da ONU. Né? O Brasil comanda essa Força Marítima da Unifil desde 2011, tá? E o Brasil já esteve no Líbano anteriormente. O Brasil sempre foi visto como um componente importante de missões da ONU no Oriente Médio, por conta da posição justamente neutra do Brasil, digamos assim. Né? O próprio Exército Brasileiro valoriza muito o legado do chamado Batalhão Suez, né? A primeira participação brasileira em tropas de paz da ONU, né? Ainda na década de 1950. Então, já se especula que o Brasil poderia, inclusive, sair da Unifil, e se isso não se tornaria uma contradição. Nesse sentido, sobre a contradição, se o Brasil vai sair ou não da Unifil, eu não sei. Tá? Agora, sobre a contradição, eu discordo um pouco, respeitosamente, das pessoas que apontaram essa possível contradição. Por quê?
Porque o exemplo francês que eu citei anteriormente, a França é um país que condena a ala militar do Hezbollah como terrorista, e a França é a comandante da Unifil. Tá? A França é a maior contribuinte em tropas da missão da ONU no Líbano. Tá? A Alemanha também condena a ala militar do Hezbollah e está presente na Unifil também. O Japão condena todo o Hezbollah e está na Unifil, embora ali num papel bem mais tímido, né? As missões, quando o Japão participa de forças da ONU, ele nunca manda forças de combate, né? Ele sempre manda pessoal médico, pessoal de logística, esse tipo de coisa. O Japão nunca manda combatentes, mas de qualquer jeito o Japão declara o Hezbollah como organização terrorista, todo o Hezbollah, e faz parte da missão, faz parte da Unifil. Tá? Então, assim, não necessariamente é uma contradição. Claro, pode ali complicar um pouquinho, né, um pouquinho mais, mas não é também, digamos assim, algo que impeça um fim do mundo, digamos assim. Tá? O principal componente da Unifil, inclusive, é a Indonésia, tá? Que é um país sunita. O Hezbollah é uma milícia xiita. Então, assim, a Indonésia não classifica o Hezbollah como um movimento terrorista, mas também não são melhores amigos, digamos assim, né? Então, não necessariamente existe essa contradição. Pode ser um complicador, pode tornar o navio brasileiro que estiver liderando a Unifil, né? É um navio por vez. Pode tornar um alvo, digamos assim, mais interessante, pode eventualmente colocar o Brasil numa lista de atentados, como o Hezbollah já realizou o atentado na AMIA, na Argentina, 25 anos atrás, mas não necessariamente é uma contradição em relação à Unifil. Repito que eu falo isso com todo respeito às pessoas que viram isso dessa maneira, tá? Isso aqui não é uma indireta para ninguém, tá? Até porque eu só vi a discussão meio por cima, então não necessariamente é uma contradição, tá? Aí, continuando, vamos agora para uma notícia Brasil-Chile, tá? Que o Brasil extraditou o Maurício Hernández Norambuena, tá? Ele... conhecido como Comandante Ramiro. Ele que aqui no Brasil se tornou conhecido também pelo fato de ser o sequestrador do Washington Oliveto, né? Um dos sequestradores do Washington Oliveto aqui no Brasil na virada de 2001 para 2002. Né? No Chile, especificamente, ele é condenado pelo assassinato do senador Jaime Guzmán em 1º de abril de 1991. Pode notar que pela data já tinha acabado a ditadura, mas foi um justiciamento, porque a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, do qual ele era o líder, entendia que o Jaime Guzmán era o cérebro por trás do regime Augusto Pinochet. Era, vamos dizer assim, formava parte da inteligência do regime Pinochet. Isso, e assim, é só para ficar claro, né? Como você mencionou a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, ele fez parte, digamos assim, da guerrilha, né? Anti-governo Pinochet na década de 1980. Mas a guerrilha seguiu atuando após a redemocratização, né? E ele acabou sendo preso justamente por conta desse assassinato, do qual ele foi o mentor, ele não participou da operação. E daí ele foi resgatado do cárcere de alta segurança de Santiago em 30 de dezembro de 1996, na Operação Voo de Justiça, né? Muito parecido com o resgate do Escadinha, né? Um dos fundadores do Comando Vermelho na década anterior no Rio de Janeiro. Porque foi utilizado um helicóptero justamente. E aí ele foi condenado aqui no Brasil pelo sequestro do Washington Oliveto a 30 anos de prisão, tá? Então assim, ele já havia sido condenado também no sistema de justiça brasileiro por outro crime. E aí, depois de muito tempo, né, o Brasil extraditou o Maurício Norambuena. Ele vai cumprir a sua pena no Chile. E aí, eu tenho um feeling, digamos assim, que foi uma solução bastante, não vou dizer de marketing, mas acaba gerando um impacto de imagem muito grande. Por quê? Porque tanto a presidência da República quanto o ministro Sérgio Moro, enfim, diversos atores do governo celebraram essa extradição.
né, na ideia de, olha, o criminoso que estava aqui, né, mandamos ele de volta para o Chile, o Brasil não é refúgio de criminosos, foi a frase do Moro. Só que, primeiro, ele estava preso aqui no Brasil. Segundo, o Chile se comprometeu a comutar a pena perpétua do Norambuena para 30 anos de prisão, descontando os 3 anos que ele já cumpriu no Chile. Só que não vão contar os 16 anos, tá, na qual ele ficou detido aqui no Brasil. Lembrando, o Brasil não extradita para prisão perpétua ou pena de morte, porque o Brasil não tem essas penas na sua legislação. Então o que o Brasil fala é, o seguinte, Chile, a gente está aqui com o cara. Só que no nosso sistema de justiça, o cara só pode pegar 30 anos de prisão. Se você topar fazer a mesma coisa, a gente extradita. Se você não topar, a gente não vai extraditar. Então, se, sei lá, um condenado à morte na Indonésia vier para o Brasil não vai extraditar ele para ele para ele sofrer a pena capital no seu país natal. Tá? O Brasil vai falar, olha, Indonésia, a gente extradita se você trocar a pena por 30 anos de cana. Tá? Então, mas por que eu estava falando de marketing? É uma crítica ao governo? Não é uma crítica ao governo. Eu vou repetir, o cara estava preso, a extradição de uma pessoa que estava presa. É que o Norambuena, ele já havia, anos atrás, no governo Lula ainda, solicitado transferência para o Chile. Porque ele estava, enfim, ele estava com problemas de saúde, enfim, ele já está aí com os seus 61 anos de idade, né? Então, assim, 61 anos de idade não é que a pessoa já está na terceira idade nem nada, mas assim, já dá para ter alguns problemas ali de saúde, né? É compreensível. Então, ele já havia sido, inclusive, solicitado uma eventual transferência para o Chile. Né? Então, talvez não tenha sido um acordo entre os dois países de extraditar ele para o seu país natal. A irmã do Norambuena disse que a família não foi avisada sobre a intenção, né, dos governos e tudo mais, dizendo que essa extradição, inclusive, poderia ser ilegal, segundo a família dele, tá? Só que a própria irmã disse, nós vínhamos solicitando isso há muitos anos para que ele possa cumprir sua pena aqui. Por anos negaram a extradição. Então talvez tenha ali uma questão de timing, né, que fique muito bom para os dois governos. O governo chileno vai falar, olha, trouxemos aqui o guerrilheiro para cumprir a pena aqui. E o governo brasileiro pode falar, olha, o criminoso, né, foi devolvido para o seu país porque aqui não é refúgio de criminosos. Mas ele estava preso já. Tá? E ele já estava ali num período de idade. Ele estava preso no Brasil, gente, há 16 anos. Ele não estava andando aí na rua. Ele não era que nem o caso Cesare Battisti, né? Ele estava em cana, em presídio federal, ainda por cima. Ele não estava, se não me engano, ele chegou a estar no presídio de Taubaté, que é de segurança máxima. Eu li isso em algum lugar, tá? Não tenho certeza. O primeiro presídio que foi preso foi em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, assim, é uma extradição que acaba sendo... acaba servindo, né, um time muito proveitoso para a retórica dos dois governos. São dois governos que têm, né, essa ideia de tolerância zero com crime e tudo mais. Mas eu repeti, o cara estava preso já haviam a própria família dele, a própria defesa dele já havia solicitado extradição por questões de saúde, né? Então vamos ver aí como é que fica, tá? Para a gente começar a sair do Brasil, né, ainda temos algumas notícias brasileiras, né, por incrível que pareça. Uma notícia interessante que a gente só vai repercutir aqui, tá, mas que a gente recentemente falou de crise econômica e tudo mais, uma possível crise global. Isso é uma notícia no Valor Econômico, né, que passa longe de ser um jornal comunista, digamos assim, uma matéria assinada por Juliana Machado e Lucas Hirata, dizendo que em 2019 investidores estrangeiros já tiraram 19 bilhões de reais das bolsas de valores brasileiras. É a pior posição desde 96. Só que o detalhe, 96 é quando começaram a medir isso. Então é a pior posição de todos os tempos. E a matéria deles, fica a sugestão de leitura, coloca que muitos investidores estão com receio de uma nova recessão global e por isso estão começando a tirar dinheiro de lugares considerados mais arriscados, né, como seria o caso brasileiro. Tá? Então uma leitura interessante sobre a questão aí a economia alemã perdendo fôlego e tudo mais.
Outra notícia é que a Universidade de Pernambuco, a Universidade Estadual de Pernambuco, né, ela cancelou uma palestra que ocorreria ontem, quinta-feira, dia 22, que contaria com uma participação de um cientista político chamado André Last, não sei a pronúncia, peço desculpas para o André, um ex-soldado nas Forças de Defesa de Israel, e ele é diretor executivo de uma ONG pró-Israel. E, segundo um assistente da universidade, eles receberam mensagens duras e grosseiras ameaçando a mim, o palestrante da universidade, da Associação Pró-Palestina e Muçulmana de Recife. Tá? E isso gerou, inclusive, protestos, né, de grupos pró-Israel pelo cancelamento. Por sua vez, o grupo disse na sua página no Facebook que, na verdade, criticou a falta de isonomia da universidade, porque convocou o debate sem trazer também um representante ligado ao movimento palestino. Tá? Então, enfim, você tem aí também uma disputa de narrativas, né? Porém, de qualquer maneira, o evento foi cancelado e gerou protestos, inclusive, do consulado israelense aqui em São Paulo. Tá? Então, vamos ver aí como é que fica essa questão, né? Mas uma notícia aí dessa semana. E, finalmente, uma outra notícia do jornal Gazeta do Sul, que nos foi enviada pela nossa queridíssima Paula Potter. E aí fica o pedido de ajuda também para quem puder ajudar, quem tiver alguma questão que possa contribuir, que é o seguinte, uma moça, né, uma cidadã de Candelária, no Rio Grande do Sul, chamada Natália Neto, de 17 anos, ela está com um passaporte brasileiro válido, visto de turista, e ela foi pega na imigração nos Estados Unidos após ter ido fazer uma visita turística ao vizinho México. Tá? No dia 15, quinta-feira, ela foi detida na cidade de Progresso, na fronteira, e agora ela está em Chicago, tá? Detida. Segundo o pai dela, Marcelo Neto, ele conseguiu falar 2 vezes com a sua filha, que está isolada, tá? E ela está basicamente detida lá. Ela estava lá num período de férias, estava visitando na casa de um tio que mora em Houston, no Texas, um tio que é brasileiro, porém tem cidadania dos Estados Unidos, que reside há anos, trabalha no setor de informática, tá? E eles foram para o México a turismo, visitar, e na hora de voltar para os Estados Unidos, ela foi detida. Tá? Então fica aí a notícia. Segundo a matéria da Gazeta do Sul, a família está em contato com Itamaraty, com autoridades, mas, né, se eventualmente tivermos ouvintes aí que sejam de Houston ou de Chicago, né, e possam eventualmente conheçam alguém que possa prestar alguma assistência, fica aí a notícia também. A gente faz o meio campo disso, certo? E saindo desse imenso bloco sul-americano / brasileiro, a gente vai para Venezuela, tá? Onde o governo venezuelano confirmou que altos funcionários do governo venezuelano estão em contato com altos funcionários do governo dos Estados Unidos. Maduro, na terça-feira, dia 20, em rede nacional de rádio e TV, disse: confirmo que há meses ocorrem contatos de altos funcionários do governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, com o governo bolivariano que presido, sob minha expressa autorização direta. Vários contatos, vários caminhos para buscar solucionar esse conflito. Não é novidade, há meses mantemos contato. Assim como tenho buscado diálogo na Venezuela, tenho procurado uma forma de o presidente Donald Trump escutar a Venezuela de verdade. Tá? Então, vamos ver se essa ferramenta de diálogo aí dá certo, né? Não sei exatamente como é que estão sendo essas conversas, né? E qual é a proposta, né? Que eles desejam. Claro que também vai entrar aí no balaio, né? Aproveitando que a gente falou da lei da anistia, né? Na Semana na História, certamente teremos alguma coisa similar como parte das negociações na Venezuela.